Sra. Ministra, Sr. Presidente, eu queria ainda clarificar ou aprofundar esta questão do mapa judiciário antes de fazer uma ou duas perguntas concretas. E depois a minha colega aqui, para não haver outra ronda, faz uma pergunta concreta e terminamos aqui rapidamente. E a questão é muito simples, esta correção do mapa judiciário que a Sra. Ministra traz, como sabe, também quando ele foi criado, tinha dois princípios. Um era o caso da extinção de alguns tribunais, outro era a especialização. E o que eu vi da Sra. Ministra nesta explicação, principalmente na inicial, em alguns casos com a questão da família e menores, noutro do trabalho, eu pergunto, não haverá aqui um risco de a especialização nesta adaptação que nos está a apresentar, porque todos nós sabemos, aliás isso na medicina é corrente, que às vezes critica-se os grandes hospitais, mas é lá que se fazem as operações todos os dias para que a especialização seja efetiva, porque os pequenos hospitais não conseguem fazer isso. E nós ganhamos alguma especialização, mesmo com concentração nas capitais de distrito, é preciso dizê-lo, porque não tínhamos essa especialização na maioria dos distritos do país. Se esta adaptação ou esta correção que aqui é apresentada não põe em perigo essa especialização. Essa era a primeira questão. E a segunda é uma questão muito simples, Sra. Ministra, que é esta. Com a criação destes tribunais ou a reabertura destes tribunais, porque eu penso que é apenas uma reabertura porque não há aqui nenhum critério objetivo que a Sra. Ministra fornecesse para que seja o Tribunal A, B, C ou D nestes 20 e poucos. São apenas a reabertura dos tribunais que foram encerrados ou se foram, pelo menos não tinham os julgamentos a decorrer nem a readaptação que lhe está a dar agora. E a questão que eu pergunto é, mas ainda vai haver alguns concelhos que ficam sem tribunal? Eu só no meu distrito tenho um, que é o mais longe de todos, que é Freixo de Espada à Cinta. Esse demora mais de hora e meia a lá chegar e não tem rigorosamente nenhum tribunal e também não vai continuar a ter. Portanto, não há aqui nenhum critério objetivo, é apenas o encerramento daqueles que foram na primeira versão da reforma. E a questão que eu ponho é esta, reabrir estes tribunais, dotá-los com funcionários ou com magistrados. Haverá dinheiro no Ministério da Justiça orçamentado para esta adaptação? É que ouvi falar hoje na Lusa que eram 500 mil euros. Eu acho que é muito mais do que isto, mas há dinheiro para fazer esta reforma a curto prazo, nos prazos que a Sra. Ministra acabou aqui de referir? É que isso é uma preocupação acrescida, o que nos faz às vezes tomar algumas medidas de restrição é as verbas não serem suficientes para as levar a cabo. E eu pergunto haverá nesta altura dinheiro para levar a cabo esta reestruturação ou esta reabertura? E depois a outra questão que é muito simples e que tem a ver com esta questão do dinheiro. Eu ainda esta semana fiquei preocupado com isso e só lhe fiz a pergunta do dinheiro porque ouvi declarações do seu presidente do Sindicato dos Magistrados, há pouco tempo na Rádio Renascença, que dizia que sem mais magistrados a reforma será meramente teórica, dizia ele, em termos concretos e diretos. E acrescentava que a falta de recursos humanos, portanto, que existe nos tribunais, faz com que, sem os necessários magistrados, funcionários, viaturas ou o pagamento de ajudas de custo para as deslocações aos tribunais, fazem com que esta reforma ou esta readaptação seja nula em termos de efeitos. Portanto, e estas declarações é que me levaram a perguntar se de facto isto é para efetivar ou se tem algum sentido que leve a esta questão. Porque do resto, Sra. Ministra, eu vejo dois discursos e levo-me quase a concordar com o seu, que é o seu discurso da Sra. Ministra da Justiça é que isto vai ser corrigido, a própria legislação, a anterior reforma, exigia que se fosse avaliada e que tivesse algumas correções, mas este não é o discurso dos deputados da oposição, neste caso do poder, até que, eu digo da oposição, é da oposição à Sra. Ministra. Exatamente. Porque a questão é muito simples, é que assim
não vão reabrir tribunais de novo nenhuns, vão-se fazer adaptações que já estão lá consagradas e, portanto, são dois discursos. Eu levo quase a estar de acordo, eu quando dizia oposição, é neste sentido, estou quase mais de acordo, ou estamos mais de acordo nós, com a reestruturação da Sra. Ministra do que os deputados da oposição, com certeza, sobre esta matéria. Deixando a questão Não é piada, tem sentido profundo. Tem sentido profundo. Em relação a duas perguntas concretas, eu levantei a questão, eu próprio na última audição que tivemos no âmbito da especialidade do orçamento, sobre a questão da regulamentação da Lei Orgânica da Nacionalidade. Eu sei que hoje li que delegou na Sra. Secretária de Estado essas competências, mas o que é verdade é que ainda não existe esta lei orgânica que possa regulamentar esta matéria, com o prejuízo que, neste momento, este diploma não entrando em vigor, não se pode aplicar e os efeitos para aqueles que precisam, nomeadamente os netos de cidadãos que precisam da nacionalidade portuguesa, não a podem fazer. E isto já foi aprovado no outro mandato por esta Assembleia, inclusive com o voto de alguns partidos da oposição na altura e de hoje do poder. Portanto, era urgente que esta legislação fosse regulamentada. E depois é uma pergunta só de curiosidade, mas tem algum sentido para a Sra. Ministra, que é o Campo de Justiça de Lisboa. Eu li no Jornal de Negócios, no final de março, que o Campos de Justiça foi vendido a estrangeiros. Diz que isso é noticiado, que o Campo de Justiça foi vendido ao Fundo Office Park Expo. Ora, atendendo que o Campo de Justiça de Lisboa se encontra arrendado ao Instituto de Gestão Financeira e Patrimonial da Justiça, impõe-se a aferir se o Ministério da Justiça tem conhecimento desta situação e tendo quem são os novos donos do Campo da Justiça. Portanto, eu queria uma resposta da Sra. Ministra, até para saber quem é que eram os novos donos do Campo da Justiça. Obrigado, Sr. Deputado José Silvano.